Os motores desligados contrastavam com o murmúrio contido dos policiais que se ajeitavam em seus coletes, revisavam munições e ajeitavam os coturnos. Entre eles estava o capitão Henrique Almeida, 41 anos, expressão rígida, olhar atento e voz firme. Era um homem acostumado ao caos, mas que carregava no semblante o peso de quem já viu demais. Ele percorria o pátio lentamente, observando cada detalhe, o equipamento, as formações, as posturas. O som dos rádios chiando quebrava o silêncio da madrugada, ecoando informações truncadas, senhas, coordenadas e a palavra que todos esperavam. Confirmado. Era o sinal. A mega-operação iria acontecer. O destino. Complexo do Alemão. Zona Norte do Rio de Janeiro. Um dos territórios mais dominados por facções, onde o Comando Vermelho impunha regras com fuzis e medo. Informações da inteligência da Polícia Federal e da PMRJ indicavam que ali estavam escondidos 3 chefes de quadrilha, responsáveis pelo transporte de toneladas de drogas que abasteciam grande parte do estado. A ordem era clara: entrar, prender e desarticular a base. Mas quem conhecia o morro sabia não existia entrada sem guerra. Do outro lado da cidade, o sol começava a querer rasgar o horizonte. Uma névoa fina cobria o asfalto, molhado pela garoa da madrugada. Dentro de um galpão improvisado na zona portuária, caminhões descarregavam armas, munições e caixas de mantimentos. Cerca de 300 homens participariam daquela operação, policiais do BUPI, CORE, Choque e Polícia Civil. Além do apoio da Força Nacional. Era uma força conjunta como poucas vezes se via. Enquanto isso, Henrique apoiava-se na lateral de uma viatura, acendendo um cigarro que mal chegou a fumar. Os olhos dele se perderam no vazio por alguns segundos, e a mente voltou para as imagens antigas, amigos que não voltaram, missões que deram errado, e o rosto de um garoto de 17 anos que ele viu morrer em uma viela durante uma troca de tiros, anos atrás. Tudo isso voltava. Como se o tempo estivesse avisando que aquele dia teria um preço. No interior do comando, o tenente-coronel Vasconcelos, responsável por coordenar a ação, falava baixo mas firme diante do mapa estendido sobre a mesa. A entrada principal será pelo lado da grota. A equipe do Henrique segue pelo setor B. A ordem é manter comunicação limpa e só reagir se houver fogo direto. Evitem confronto desnecessário. Mas estejam prontos para qualquer coisa. Os homens se entreolharam. Eles sabiam que evitar confronto era uma frase que soava bonita no papel, mas raramente acontecia. Quando o primeiro disparo ecoasse, o plano viraria instinto. Às 5h10, o comboio começou a se mover. As viaturas cortavam o asfalto ainda úmido da linha amarela, sirenes desligadas, faróis baixos, motores roncando pesados. O rádio central transmitia ordens codificadas, e o som dos pneus sobre o asfalto era o único companheiro da tensão. Dentro das viaturas, o silêncio reinava. Cada policial, em seu canto, fazia sua própria oração, uns em voz baixa, outros só com o olhar perdido. Henrique observava a paisagem cinza da cidade, os postes apagados, as janelas fechadas. Pensava no filho de 8 anos que dormia em casa. E na promessa que fez à esposa: essa é a última operação grande. Depois eu peço transferência pro administrativo. Ele mesmo sabia que essa frase não passava de um consolo. Homens como ele não sabiam viver longe da linha de frente. Quando o comboio cruzou a entrada do complexo, o cheiro de esgoto e pólvora antiga começou a tomar conta do ar. O eco dos primeiros rádios avisava. Movimento detectado nas lajes superiores. Em segundos, o silêncio se partiu. O primeiro tiro veio seco, cortando o ar como um trovão. A bala atingiu o para-brisa da viatura da frente, estilhaçando o vidro. Henrique gritou: cobertura! Cobertura! Os homens se espalharam atrás de muros, becos e veículos. O céu ainda cinza começou a se tingir de laranja com o nascer do sol, mas ali, naquele momento, o amanhecer não trazia esperança, trazia guerra. Os sons se misturavam, rajadas de fuzil, ordens gritadas. O estalo seco de munições ricocheteando nas paredes de tijolo cru. Um cachorro latiu ao longe. Uma criança chorou em alguma casa próxima. Era o retrato cru do Rio de Janeiro. A guerra acontecendo a poucos metros da vida comum. Henrique levantou o rosto, respirou fundo e pensou: é agora. Sem volta, enquanto avançava,
O sol subia devagar, iluminando um campo de batalha urbano, onde 300 homens arriscariam tudo em nome de uma paz que parecia cada vez mais distante. O relógio marcava 5h28 da manhã, quando o primeiro disparo ecoou de verdade. Não foi um tiro isolado, foi uma sequência. Um eco brutal que se espalhou pelos becos como um trovão se multiplicando em ecos metálicos. As viaturas do pelotão principal se dispersaram rapidamente, formando um corredor de blindados improvisado. O som dos motores rugindo, das botas batendo no chão, das ordens gritando nos rádios, tudo parecia se misturar em um caos coordenado. Um balé violento que só quem viveu sabia como funcionava. Henrique estava à frente do pelotão bravo, posicionado na Rua da Grota, uma das entradas mais perigosas do complexo. O chão era de paralelepípedo antigo, irregular, ainda molhado pela chuva da madrugada. O cheiro de pólvora já tomava o ar, e a fumaça fina se espalhava, deixando o ar pesado, denso. A cada esquina, um risco invisível. Cuidado com as lajes, movimento nas esquinas, gritou o sargento Moreira. Enquanto varria o alto com o fuzil engatilhado, um estalo seco veio do alto, seguido de um clarão. A bala atingiu um poste, arrancando faíscas. O barulho fez eco nas paredes estreitas. Um civil correu entre duas casas e desapareceu. A confusão estava só começando. Henrique se abaixou, respirando forte. Sentiu o coração batendo no pescoço. O barulho dos tiros parecia vir de todos os lados. O som das armas automáticas reverberava pelos becos, ecoando como trovões sem chuva. Lá em cima, o rádio chiava sem parar. Equipes Alpha e Delta, sob fogo intenso no setor 2, solicitando cobertura aérea. Temos atiradores nas lajes. Henrique sabia que a cobertura aérea demoraria. O helicóptero da PM não podia se aproximar com segurança ainda. O risco de ser alvejado era alto demais. A decisão era clara: seguir por terra, passo a passo. O grupo avançou ombro a ombro. Cada passo era um desafio. As vielas estreitas dificultavam a visão. Os becos terminavam em labirintos de tijolo e fios pendurados. Crianças choravam dentro das casas, e em alguns portões, mãos tremiam segurando trancas enferrujadas. O rosto do povo refletia o medo de quem já conhecia aquele som, a guerra urbana. Limpa o beco da direita, ordenou Henrique. 3 homens se adiantaram, armas erguidas. O primeiro deles chutou a porta de um barraco. Lá dentro, o silêncio. Um colchão sujo no chão. Uma panela ainda quente sobre um fogareiro. Nenhum suspeito. Apenas a sensação sufocante de que estavam sendo observadas. De repente, um disparo cortou o ar e atingiu o chão a poucos centímetros do pé do soldado Lima. Ele se jogou no chão, gritando: "Atirador! Laje à esquerda!" Henrique apontou o fuzil e disparou 2 vezes. O estalo ecoou forte, e o som do impacto na parede revelou que o inimigo havia recuado. "Seguinte, vamos avançar pela lateral. A equipe do choque cobre o setor da escadaria", gritou Henrique. O rádio voltou a chiar. "Aqui é o Comando Delta. Confirmado. Traficantes fortemente armados na Rua do Campo. Temos visual de fuzis 762 e 5056. Henrique fechou o rosto. 762 era a palavra que pesava. Sabia que aquele calibre rasgava concreto. O risco aumentava a cada esquina. No alto do morro, homens com roupas, esculturas e capuzes gritavam entre si, empunhando armas e dando ordens. O som metálico das munições sendo carregadas ecoava. A fumaça dos primeiros disparos já subia, desenhando colunas negras que se espalhavam pelo céu da manhã carioca. No chão, os policiais avançavam em sincronia. As viaturas blindadas formavam um paredão de ferro, e o som dos motores abafava por alguns instantes os disparos. O helicóptero sobrevoou baixo, finalmente. E o barulho das hélices trouxe uma sensação breve de segurança. Mas bastou uma sequência de tiros do alto das lajes para lembrá-los de que não havia zona segura. Henrique olhou para o céu e viu o helicóptero manobrando rápido, desviando dos disparos. "DRUGA, recuaram um águia", gritou Moreira. "Sem apoio aéreo por enquanto. Vamos no pé mesmo", respondeu Henrique, puxando a alça do colete e ajustando o capacete. A equipe dobrou uma esquina e encontrou uma barricada feita com geladeiras.
sofás velhos e pedaços de ferro. O chão estava coberto de cacos de vidro e lixo espalhado. No meio da confusão, um corpo jovem, sem camisa, rosto coberto de sangue seco. Provavelmente um dos olheiros, vítima do primeiro confronto. O silêncio em volta dele era pesado, quase respeitoso. Henrique passou devagar. O som dos passos ecoou. O rádio estalou novamente. Aqui é a base. A segunda equipe está subindo pela via principal. Atenção, estamos monitorando movimentação de mais de 30 homens armados no setor norte. 30 homens. Henrique sabia o que isso significava. Eles não estavam enfrentando um grupo desorganizado. Era um exército paralelo, uma estrutura que sabia como se defender. O som dos tiros voltou, mais intenso. Rajadas longas, intercaladas por gritos. As balas cortavam o ar, atingiam muros, arrancavam pedaços de concreto. Um policial foi atingido no ombro e caiu. Henrique o pusou para trás, arrastando-o até a parede mais próxima. O sangue escorria, misturando-se com a água suja da rua. Fica firme, soldado. Medeiros, seguro curativo. Vamos estabilizar aqui, gritou ele, com a voz rouca, tentando manter a calma. Enquanto improvisava o socorro, Henrique olhou em volta. O sol já estava mais alto, e a luz batia nas fachadas descascadas das casas, iluminando um cenário que parecia de guerra civil. O sargento Moreira se aproximou, respirando ofegante. Capitão. A informação é que eles estão se reunindo no alto da escadaria. Parece que vão tentar descer tudo de uma vez. Henrique respirou fundo, olhou para os lados e respondeu. Então a gente vai segurar aqui. Se eles quiserem descer, vão ter que passar por cima da gente. O barulho dos fuzis começou a se intensificar. As balas ricocheteavam nas paredes, levantando pedaços de reboco. O som de um míssil improvisado, provavelmente um lança-rojão, cortou o ar e explodiu a poucos metros. A explosão levantou poeira e destroços. Henrique foi jogado contra a parede. Tonto, com os ouvidos zumbindo, sentiu o gosto de ferro na boca. Abriu os olhos devagar e viu o chão coberto de estilhaços. Os gritos de comando e o som de mais disparos se misturavam ao zunido que ainda ecoava na cabeça. Ele respirou fundo, se levantou, olhou em volta e gritou. Todo mundo vivo. Responde. Vozes responderam, uma a uma. Feridos, mas vivos. Henrique segurou firme o fuzil. Limpou o sangue que escorria da testa e olhou para cima. O sol atravessava a fumaça como uma lâmina dourada. E no meio do caos, ele entendeu o que aquele dia representava. Não era só mais uma operação. Era uma guerra. E ela estava longe de acabar. O relógio já se aproximava das 8 da manhã, quando o sol começou a rasgar as nuvens e iluminar o cenário devastado da operação. O complexo, visto de cima, era um labirinto de concreto, fumaça e caos. A cada esquina, uma nova barricada. Um novo ponto de resistência. E no meio daquela teia de vielas, o capitão Henrique sabia que o objetivo era claro. Chegar ao núcleo, onde os líderes do tráfico mantinham o controle de toda a comunidade. As ordens vieram pelo rádio, em tom seco e urgente. Bravo, Alpha, Delta. Avanço coordenado para o setor central. Evitem dispersar. Reforço chegando pelos fundos. Henrique olhou para sua equipe. Coberta de poeira e suor. O olhar de cada policial trazia o mesmo misto de medo e determinação. Alguns mascavam chiclete para aliviar a tensão, outros apenas encaravam o horizonte, tentando ignorar o som constante dos tiros ao longe. O capitão ajeitou o colete e fez sinal para avançarem. A subida era íngreme, estreita, com degraus improvisados e fios elétricos pendurados por todos os lados. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O cheiro de queimado e pólvora misturava-se ao de comida frita, vinda de alguma casa próxima, onde alguém, talvez por desespero ou costume, tentava manter a rotina em meio ao inferno. De repente, o rádio chiou de novo. Cuidado com a área da padaria velha. Atiradores posicionados no alto. Henrique ergueu a mão e todos pararam. O silêncio foi interrompido apenas pelo zumbido distante de um helicóptero. Ele olhou para o beco à frente. A padaria velha era um prédio de 2 andares. Com a fachada destruída e o letreiro pendendo de lado. Uma cortina rasgada balançava na janela do 2º andar,
sinal de que havia alguém lá. Cruzamento em formação. Cobre à esquerda. Ordenou. 2 homens se posicionaram, e Henrique avançou pelo centro. O fuzil com lado ao peito. O dedo firme no gatilho. Ele respirava fundo, controlando o ritmo, atento a qualquer sombra, qualquer movimento. Um estalo. A cortina se moveu mais rápido do que o vento permitiria. Henrique disparou 2 vezes. O estampido reverberou nas paredes. E algo caiu lá dentro. O cheiro de pólvora fresca se misturou à poeira que desceu do teto. Alvo neutralizado, gritou um dos soldados ao ver o corpo tombar pela janela. Henrique apenas assentiu, sem tempo para comemorar. Sabia que cada tiro disparado chamava mais inimigos. A equipe retomou o avanço. As casas estavam abertas, abandonadas às pressas. Panelas ainda ferviam em alguns fogões. Roupas infantis pendiam nas janelas. O ícone de uma TV ligada ao fundo misturava-se ao ruído dos rádios. Tudo parecia congelado no tempo, como se a vida tivesse parado segundos antes do caos. Na viela seguinte, o chão estava coberto de estojos de munição. Pedaços de concreto marcados por balas contavam a história de um confronto recente. Henrique se abaixou e tocou o chão, ainda quente. Eles passaram por aqui faz menos de 5 minutos, murmurou. O grupo se dividiu. 2 equipes seguiram pelos flancos, enquanto ele e Moreira avançaram pelo centro. O som dos passos ecoava abafado e cada sombra parecia uma ameaça. Foi então que o silêncio se quebrou. Uma rajada longa veio do alto da escadaria. As balas atingiram as paredes, ricocheteando em estilhaços. Henrique se jogou atrás de uma pilha de blocos. Moreira caiu ao lado, cobrindo a cabeça. Estão no 2º andar do sobrado. 2 ou 3, pelo menos, gritou Moreira. Henrique pusou uma granada de luz. Esperou 3 segundos e lançou. O clarão e o estrondo preencheram o beco. No mesmo instante, o capitão se ergueu e subiu os degraus de 2 em 2. O fuzil vibrava nas mãos, o coração pulsava no ritmo da urgência. No interior da casa, a fumaça da granada deixava o ar espesso. Ele avistou 2 corpos caídos e um terceiro tentando fugir pelos fundos. Um disparo seco. O homem caiu antes de alcançar a porta. Henrique respirou fundo. Olhou para o corpo e murmurou, quase sem perceber: "Você escolheu o lado errado." Naquele momento, o rádio chiou novamente. "Capitão Henrique, atenção. Movimentação intensa na rua do cemitério. Parece que estão recuando para o centro." Recuando, essa era a palavra que Henrique esperava ouvir. Se estavam recuando, é porque estavam perdendo o controle da periferia do morro. Mas ele também sabia que a tática deles era cruel. Recuar para emboscar. Do lado de fora, o som dos disparos recomeçou, mais perto. Henrique saiu da casa. O rosto coberto de fuligem, e olhou para o alto do morro. A fumaça subia como uma cortina negra. No horizonte, via-se o brilho do sol refletindo nos canos das armas dezenas, talvez centenas. "Eles estão preparando o contra-ataque", disse Moreira. Henrique assentiu, apertando o punho. "Então a gente vai até o fim." A equipe reorganizou as formações, a cada 10 metros. Uma cobertura. Os homens se comunicavam apenas com gestos. O som dos disparos agora vinha de várias direções. E no meio daquele fogo cruzado, Henrique percebeu algo que o fez gelar. A população civil estava presa entre os 2 lados. Crianças corriam para dentro de casa, mulheres gritavam, homens arrastavam móveis para bloquear janelas. Os rostos de medo eram o retrato do desespero. E Henrique sabia que qualquer erro ali poderia custar vidas inocentes. Ele pegou o rádio. "Comando, aqui é o Bravo. Temos civis na linha de fogo. Solicito contenção imediata no perímetro leste." Mas a resposta demorou. O barulho dos tiros abafava tudo. A poeira no ar fazia a visão turvar. O cheiro de queimado era insuportável. Um disparo atingiu o chão ao lado de Henrique. Outro atingiu o capacete de Moreira, arrancando-o. O sargento caiu de joelhos, atordoado, mas vivo. Henrique o pusou para trás, gritando: "Fica comigo, Moreira. Respira." Moreira tossiu, o rosto coberto de sangue e sujeira. Mas conseguiu sorrir. "Eu tô bem, capitão. Só perdi o penteado." Henrique soltou um meio sorriso, o primeiro em horas.
Aquela ironia breve serviu como uma fagulha de humanidade no meio da guerra. O fogo cruzado continuava, mas lentamente a equipe conseguiu avançar mais um quarteirão. As ruas se alargaram, revelando o coração do complexo, um grande descampado, onde havia um campo de futebol improvisado. Cercado por casas e muros pichados, com as siglas do CV. Era ali que o controle era decidido. Henrique se abaixou atrás de uma parede destruída e observou. Havia dezenas de homens armados, barricados nas laterais do campo. O som dos rádios inimigos podia ser ouvido de longe, coordenando posições. O capitão pegou o próprio rádio e falou baixo. Comando, aqui é o Bravo. Visual confirmado de alto contingente inimigo. Solicito reforço total. Repito, reforço total. A resposta veio firme. Entendido. Bravo. Reforço a caminho. Mantenham posição. Henrique respirou fundo. O som do coração batendo parecia mais alto que os tiros. Ele olhou para Moreira, depois para os homens ao redor. Todos aguardavam o sinal. E, por um instante, o silêncio tomou conta. O vento soprou, levantando a poeira fina do chão. O sol refletiu nos capacetes e nos olhos cansados. E foi nesse breve instante de calmaria que Henrique pensou no que estava por vir. Aquele campo seria o palco de algo grande. Talvez o pior confronto de toda sua carreira, mas ele sabia nenhum deles voltaria. Igual daquela guerra. O amanhecer seguinte foi pesado, como se o próprio sol hesitasse em se levantar sobre aquele lugar. A cidade ainda dormia, mas os becos e vielas do complexo já respiravam tensão. Às 4 horas da manhã, a base montada em um antigo galpão industrial fervia em atividade. Caminhões descarregavam munição, caixas de mantimentos, escudos, armamento pesado e rádios de alta frequência. Era a estrutura de uma verdadeira guerra urbana e os homens sabiam disso. O comandante da operação, Coronel Mendes, reuniu o grupo principal para o último briefing. Ele estava de colete preto, barba por fazer e uma expressão que mesclava serenidade e cansaço. Senhores, o que vai acontecer nas próximas horas pode mudar o rumo do tráfico no Rio. Mas só se a gente voltar inteiro. Lembrem-se, cada esquina é uma emboscada. Cada janela é um risco. Não subestimem nada. O sargento Almeida, um dos mais experientes do grupo, olhou em volta e viu os rostos jovens de muitos recrutas. Ele próprio já tinha perdido colegas em operações menores. A diferença agora é que aquilo não era uma batida simples. Era uma invasão em larga escala, planejada há meses, que envolvia o BOPE, a CORE, a Polícia Civil e a PM. Mais de 300 policiais estavam prontos para entrar em um dos complexos mais perigosos do estado. Controlado por facções que há anos desafiavam o poder público. Do lado de fora, o som dos helicópteros começou a ecoar. As turbinas cortavam o ar pesado da madrugada. Cada passo, cada comando, era cronometrado. As equipes foram divididas em 5 frentes principais: Alpha, Bravo, Charlie, Delta e Echo. Cada uma com um objetivo específico: prender chefes locais, apreender armamento pesado e garantir a segurança das rotas de entrada e saída. Enquanto isso, no alto do morro, os olheiros do tráfico já percebiam algo estranho. Luzes piscando no horizonte, movimentação incomum de veículos táticos. Um dos rapazes pegou o rádio e avisou: os Caveira tão vindo, mano. É muita viatura. O aviso se espalhou rápido. Os chefes da facção se trancaram em suas bases e começaram a distribuir ordens. Desce com as armas, feche os acessos, apaga as luzes, ninguém soube sem aviso. Na base, os homens do BUPI verificavam os últimos detalhes. Fuzis limpos, carregadores cheios, rádios testados. O silêncio dentro das viaturas era quase religioso. Não havia espaço para medo, mas havia respeito. O tipo de respeito que nasce quando se encara a morte de frente. O comboio começou a subir lentamente pelas ruas estreitas. À frente, blindados abriam caminho, seguidos por viaturas descaracterizadas e ambulâncias de apoio. O som dos motores ecoava pelos becos, assustando cachorros, fazendo janelas se fecharem às pressas. A comunidade acordava em pânico, sabendo que a guerra estava prestes a começar. Em uma viela, uma mulher puxava o filho pequeno para dentro de casa. Fica aqui, não olha para fora, meu amor. O menino, assustado, tentava entender o motivo de tanto barulho.
Mais acima, um grupo de traficantes já montava barricadas improvisadas com entulho, carros queimados e pedaços de ferro. As primeiras rajadas começaram a ecoar, antes mesmo de o sol nascer. O rádio do comandante estourou com as vozes tensas dos grupos. Equipe Bravo sob fogo cruzado, pedindo cobertura. Delta avançando pelo acesso norte, resistência pesada. Charlie reporta visual de suspeitos armados na laje central. O som das balas parecia não ter fim. Era um coro de fuzis, metralhadoras e gritos. O ar cheirava a pólvora, a fumaça misturava-se com o calor da manhã. A cada esquina, uma nova troca de tiros, uma nova história sendo escrita à força. O coronel Mendes tentava manter o controle da operação, mas sabia que nem tudo podia ser planejado. Não recua, segura a linha. Apoio aéreo chegando em 30 segundos. Gritava pelo rádio. E lá de cima, os helicópteros começavam a disparar tiros de contenção, tentando abrir caminho para as equipes em terra. Do alto, a visão era de um labirinto de concreto e caos. Homens correndo, viaturas incendiadas, fachadas destruídas. A operação, que deveria durar algumas horas, já mostrava sinais de que seria longa e sangrenta. Em um dos becos, Almeida se abaixou atrás de uma pilastra, ofegante. O parceiro dele, soldado Moura, jovem de apenas 23 anos, tremia com o fuzil nas mãos. Respira, garoto. Aqui é assim mesmo. Não pensa. Eide mira e dispara quando tiver certeza. Moura acenou com a cabeça, mas a expressão denunciava o medo. De repente, um disparo atingiu a parede ao lado deles, levantando estilhaços. Recuar e morrer. Avança! Gritou Almeida, e o grupo seguiu, passo a passo, varrendo os becos. Cada movimento era milimetricamente pensado. Naquele momento, mais de 300 policiais já estavam espalhados pelo morro. O rádio não parava de chiar. Era o som da guerra. E ninguém ali podia prever quem sairia vivo. Quando o relógio marcava 7h30, o sol já batia forte nas lajes fumegantes. O tiroteio continuava intenso. Uma equipe da Core conseguiu capturar um dos líderes locais, apelidado de Magrão. Ele estava escondido em um barraco de madeira, com uma metralhadora e um colete improvisado. Acabou para você, Magrão, disse o agente ao algemá-lo. Mas, do lado de fora, o caos ainda estava longe de terminar. As viaturas queimavam, os rádios gritavam, e a favela parecia engolir o som das sirenes. Era o início de uma das maiores operações já vistas no Rio e ninguém sabia ainda o tamanho da tragédia que se desenrolava ali. O relógio marcava 8 horas da manhã, quando o caos tomou proporções inimagináveis. O que era para ser uma operação controlada, meticulosamente planejada, começou a escapar pelas frestas da realidade. As comunicações começaram a falhar, o sinal dos rádios era interrompido por interferências vindas de transmissores clandestinos que os criminosos haviam espalhado pelo morro. As ordens se perdiam no ar. Equipes inteiras ficaram isoladas em zonas de fogo intenso, sem saber para onde recuar. O coronel Mendes, de dentro do blindado de comando, tentava coordenar as ações. Equipe Charlie, mantenham posição. Bravo. Reportem coordenadas. Mas o rádio devolvia apenas estática e gritos fragmentados. Ele olhou pela escotilha e viu a cena. O céu tomado por fumaça negra, o ar vibrando com o som dos disparos, e civis correndo em desespero, tentando se abrigar em casas sem janelas. O cheiro de gasolina queimada se misturava com o de sangue e pólvora. Mais acima, Almeida e seu grupo tentavam abrir passagem por um beco estreito, quando o chão literalmente tremeu. Um botijão de gás havia explodido, usado como armadilha improvisada. A onda de choque arremessou 2 policiais contra uma parede. Feridos. 2 homens no chão, gritou Moura pelo rádio, mas a interferência tornou impossível qualquer resposta. O sargento se arrastou até os colegas. Um deles, Cabo Oliveira, tinha o braço coberto de estilhaços. Aguenta firme. Parceiro, a gente vai te tirar daqui. Mas não havia como voltar. Estavam cercados por 3 lados. Do alto, os traficantes atiravam de lajes, movendo-se rápido, conhecendo cada atalho, cada brecha no terreno. Era a casa deles e ali, qualquer visitante era um alvo fácil. No comando, a tensão crescia. As equipes Delta e Eixo estavam presas em uma área conhecida como Buraco Quente.
uma das regiões mais perigosas do complexo. O rádio estourava com as vozes aflitas dos operadores. Tem civis no meio. A gente não tem ângulo de tiro. Perdemos contato com o grupo do Tenente Rocha, solicitando apoio aéreo imediato. Mendes olhou para o mapa na tela tática e percebeu o que temia. As frentes estavam se sobrepondo. E o cerco se fechava sobre os próprios homens. MALD e Soion, murmurou. Eles nos atraíram para dentro? E de fato, o plano do tráfico era claro. Ao perceberem a escala da operação, os líderes da facção decidiram não fugir, mas transformar o morro em um labirinto mortal. Armaram barricadas falsas, caminhos bloqueados e emboscadas sincronizadas. O inimigo não recuava, ele se misturava entre casas, fingia ser morador. Aparecia e desaparecia como fumaça. O sol já castigava, refletindo nos telhados de zinco. A temperatura subia rápido, e com ela, o desespero. Moura respirava com dificuldade, a camisa colada de suor, enquanto Almeida tentava manter o grupo unido. Ninguém se separa. Vamos seguir até a escola municipal. Lá é ponto de encontro bravo. Mas ao dobrar uma esquina, o som de um choro interrompeu o avanço. Dentro de uma casa, uma senhora idosa tremia, segurando um pano sujo contra o peito. Pelo amor de Deus, moço! Meu neto foi atingido. Ele só tem 8 anos. Almeida olhou rápido. O garoto estava ferido no ombro. A bala perdida atravessara a parede. Ele hesitou. O protocolo dizia para não parar em meio ao fogo cruzado, mas o instinto humano falou mais alto. Moura, cobre a entrada. Eu vou ajudar. Enquanto ele tentava estancar o sangramento do menino. O som dos disparos ecoava cada vez mais perto. Uma rajada varreu a frente da casa, quebrando o vidro e jogando poeira no ar. Saiam daí! Saiam agora! Gritou uma voz no rádio. Era o sargento Dines, que estava em uma rota paralela. Eles estão cercando a área de vocês. O grupo correu pelos fundos, levando a senhora e o neto até uma viela segura. A cada passo, os gritos aumentavam. Pega eles! Pega os caveira! Berravam dos criminosos. Em meio ao barulho ensurdecedor dos fuzis, Almeida virou o rosto e viu um vulto armado, saindo de trás de um muro. O tempo pareceu parar. Um disparo seco, um clarão, e o homem caiu. Moura tremia, ainda com o dedo no gatilho. E o eu atirei. Atirou e salvo nossas vidas. Agora corre, garoto. Enquanto isso, o coronel recebia informações desencontradas. Um helicóptero havia sido atingido por disparos de fuzil 50 e precisou recuar. Viaturas estavam queimando em pontos estratégicos. O caos era total. A mega operação começava a se transformar em um inferno sem controle. Perto das 10 horas. Os reforços começaram a entrar, mas já era tarde demais para falar em surpresa. O tráfico estava preparado. Armamento de guerra, rádios, drones improvisados para observação, tudo coordenado com precisão assustadora. Eles estão mais organizados que a gente imaginava, comentou o tenente da Core. Escondido atrás de um muro destruído, o som das metralhadoras ecoava pelo vale como trovões. As ruas já estavam tomadas por cartuchos vazios. Nas paredes, marcas de tiros formavam mosaicos de destruição. O helicóptero de apoio sobrevoava abaixo, lançando granadas de luz para abrir caminho. Lá de cima, a cena era dantesca. Fumaça cobrindo o morro, pessoas correndo em desespero e viaturas tentando avançar milímetro por milímetro. No chão, Almeida tentava manter a calma. Mas já percebia o desespero no olhar dos colegas. Isso tá errado. A gente não devia estar tão fundo assim sem cobertura. Ele olhou o rádio, só chiado. Parece que o mundo esqueceu da gente aqui. O tempo passou devagar. A cada minuto, mais baixas, mais feridos, mais pedidos de socorro. Um grupo de civis ficou preso em meio ao fogo cruzado, e os policiais tiveram que improvisar uma rota de evacuação, usando portas arrancadas como escudos. Moura, coberto de poeira, ajudava a carregar o garoto ferido no colo. Ele ainda tá respirando, sargento. Então a gente não para, entendeu? A gente não para. Quando finalmente alcançaram uma rua mais larga, uma explosão sacudiu o chão. Um carro, usado como barricada, pegou fogo. O calor era tão intenso que o ar parecia vibrar. Do alto,
As câmeras da imprensa já captavam as chamas, o país inteiro começava a assistir, ao vivo, à operação que estava fugindo do controle. No comando, Mendes fechou os punhos. Se a gente recuar agora, é derrota. Mas se continuar assim, a gente perde todo mundo. Ele sabia que a decisão que tomaria nas próximas horas poderia marcar a carreira e o destino de todos aqueles homens. O relógio marcava 11h15. O inferno só estava começando. O relógio avançava lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade. O som das explosões já ecoava até as partes mais baixas do morro, e a fumaça se espalhava como uma cortina que encobria o céu. No quartel-general improvisado, montado em um campo de futebol, o coronel Mendes caminhava de um lado para o outro, o rosto coberto de fuligem, o colete sujo de barro. Cada rádio que estalava trazia más notícias. Delta 2 fora de combate, equipe Charlie sem munição. Um homem atingido, pedindo resgate médico. Mendes apertava o microfone com força. Recuar é morrer. Vamos reorganizar. Todos os grupos que ainda tiverem contato, formem um ponto de resistência na Escola Municipal do Alto do Complexo. Repito, ponto de resistência na escola. Enquanto as ordens se espalhavam. A situação no campo era desesperadora. Almeida, Moura e os demais haviam conseguido sair do labirinto de becos, mas agora estavam em uma encosta aberta, vulnerável. À frente, viam os traços da escola, um prédio antigo, pichado, com janelas quebradas, mas ainda de pé. É para lá que a gente vai, gritou Almeida, o rosto suado, os olhos vermelhos. O caminho, no entanto, parecia interminável. Cada esquina escondia um novo risco. Cada sombra poderia ser uma emboscada, e o cansaço já começava a cobrar caro. Moura mancava, sentindo o peso da perna ferida. Eu consigo, sargento. Só me dá cobertura. Almeida apenas assentiu e continuou. No alto, o helicóptero Águia 12 sobrevoava a área, servindo como referência para os grupos perdidos. Lá dentro, o piloto relatava o que via: tem fogo em pelo menos 6 pontos distintos. Barricadas nas entradas principais. A Rua 17 está bloqueada por carros incendiados. Tem homens armados nos telhados com fuzis automáticos. O coronel Mendes ouvia tudo e traçava uma estratégia desesperada. Eles querem nos prender dentro, mas a gente vai virar o jogo. Vamos cortar o fluxo deles. Quero bloqueios nas rotas de fuga. Nenhum criminoso sai do morro sem ser interceptado. Entendido? Do outro lado, a resposta veio rápida. Entendido, senhor. Equipe Alfa posicionando na descida norte. Bravo, em movimento para o corredor leste. O plano era simples, mas perigoso. Transformar a própria operação em uma armadilha reversa. O exército do crime achava que estava cercando os policiais, mas, aos poucos, os homens da lei começariam a fechar o cerco sobre eles. Enquanto isso, dentro do morro, o som das granadas ecoava como trovões. Civis choravam, escondidos em banheiros e porões. Algumas casas começaram a pegar fogo e os bombeiros não conseguiam subir. Um grupo de moradores tentava descer com lençóis brancos nas mãos, pedindo paz. Mas foram confundidos e precisaram se abrigar. Era o retrato do caos. Almeida e sua equipe finalmente alcançaram a escola. Lá dentro, cerca de 20 policiais já estavam reunidos, exaustos, sujos, com os olhos fundos. Um deles, o tenente Dias, foi direto ao ponto. Coronel mandou transformar isso aqui em base avançada. Já tem munição e um kit médico. Quantos feridos temos? Perguntou Almeida. 10. Talvez mais. Um deles está mal. A ambulância não consegue subir. O sargento olhou em volta. O chão estava coberto de cartuchos. As carteiras, empilhadas nas janelas, serviam de barricada improvisada. O cheiro de suor, sangue e desinfetante tomava o ar. Isso aqui parece uma guerra, murmurou Moura. Não parece. É, respondeu o tenente. Do lado de fora, tiros começaram a ecoar de novo. Uma rajada atingiu o muro lateral, fazendo pedaços de reboco voarem. Cobertura, cobertura! Gritou Almeida. Correndo até a janela, ele mirou e viu 3 homens descendo a viela com coletes e fuzis. Disparou 2 vezes. Um deles caiu. Os outros se esconderam atrás de um carro.
O som das balas ricocheteando fazia o coração bater no ritmo da guerra. Lá dentro, cada homem respirava com dificuldade. Um policial mais novo, de não mais que 22 anos, tremia enquanto recarregava. Almeida colocou a mão em seu ombro. Você tá com medo? Todo mundo aqui tá. A diferença é que a gente não pode deixar ele mandar na gente. O jovem assentiu, engolindo o choro. Por volta do meio-dia, a escola estava completamente cercada. Os criminosos começaram a avançar em grupos, testando os pontos de resistência. Era um cerco silencioso, metódico. A cada esquina, uma troca de tiros. As paredes já estavam cravejadas. O som das granadas de luz era ensurdecedor. Foi nesse momento que o Coronel Mendes decidiu agir. Vamos inverter o jogo agora. Grupo Alfa, vocês vão subir pela Rota Norte. Bravo, entra pelo beco da igreja. Delta e Eixo pela encosta sul. A escola vai segurar o centro. Quando eu dar o sinal, vocês avançam todos ao mesmo tempo. A ordem foi dada às 12h45, e o inferno recomeçou. Dezenas de policiais, espalhados pelos becos, começaram a se mover. O som das botas ecoava no asfalto, o cheiro de pólvora e queimado era quase insuportável. O céu, antes azul, agora era um tom de cinza carregado. O helicóptero descia, lançando bombas de efeito moral para desorientar os inimigos. Os traficantes, percebendo o movimento, reagiram com fúria. Rajadas cruzaram o ar, atingindo muros, janelas e postes. Um blindado foi atingido na lateral e começou a pegar fogo. Mesmo assim, os homens seguiam. Avança! Avança! O grito de Almeida ecoava enquanto ele disparava, correndo entre carros destruídos. As ruas estavam cobertas de destroços. Um cachorro uivava entre os escombros. No chão, estojos de munição formavam trilhas metálicas. No meio disso tudo, o sargento olhou para o horizonte e viu o helicóptero pairando e, por um segundo, sentiu algo diferente. Um lampejo de esperança. As forças começaram a se unir. Grupos que estavam isolados conseguiram se reagrupar. Um a um, os becos foram sendo retomados. Os bandidos, antes confiantes, começaram a recuar, mas não sem lutar. Cada metro conquistado custava caro e a cada esquina, alguém caía. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e cinza, o Coronel Mendes recebeu a notícia. Senhor, o complexo está dividido. Temos controle de 3 setores. O tráfico recuou para o miolo central. Ele respirou fundo, suando, e respondeu apenas: então é lá que a gente termina isso. Na escola, os homens ainda resistiam, mas agora conseguiam ouvir algo novo. O som das sirenes vindo de fora, o eco das botas amigas se aproximando. Moro olhou para Almeida e sorriu, cansado. Eles estão voltando por nós, sargento. Almeida olhou para o céu e respondeu, sem tirar os olhos da fumaça: agora a gente luta junto. O dia estava longe de acabar. A guerra ainda rugia nas vielas do rio, mas naquele instante, mesmo cobertos de poeira, suor e sangue, aqueles homens voltavam a acreditar que o impossível podia ser vencido mesmo quando o inferno tinha endereço e CIP. O céu começava a escurecer, tingindo a cidade com tons de cinza e laranja. O sol quase desaparecia atrás dos prédios e morros, e a escuridão parecia comprimir cada beco do complexo. Os homens da lei se preparavam para a etapa final. O coração da fortaleza do tráfico, onde os líderes da facção permaneciam escondidos. Na escola, a tensão era palpável. Cada policial respirava com dificuldade, sentindo o peso do dia, do cansaço, do medo que se transformara em adrenalina pura. Almeida e Moura ajustavam seus coletes. Limpavam a lente dos óculos táticos e conferiam novamente as armas. O silêncio era quebrado apenas pelo estalo distante de tiros e pelo rugido ocasional de um blindado se aproximando. O Coronel Mendes surgiu na porta da escola, os olhos atentos, o rosto coberto de fuligem e suor. Ele apontou para o mapa improvisado desenhado no chão com giz. Aqui é onde termina. Todos os grupos precisam avançar juntos. Nenhum policial entra sozinho. Cada movimento deve ser coordenado. Se perdermos a sincronização, a operação acaba em tragédia. Os rádios estalavam com ordens e confirmações. Era o momento da verdade.
Cada equipe sabia que o risco era mortal, mas também que não havia escolha. Aquele confronto definiria o sucesso ou o fracasso de meses de planejamento. Ao sair da escola, o primeiro contato com o miolo central foi devastador. Explosões de granadas de efeito moral ecoavam, e a fumaça misturava-se ao cheiro de pólvora e queimado. As ruas estavam cheias de barricadas improvisadas. Carros incendiados e escombros de casas destruídas. Almeida liderava um grupo de 5 homens avançando com cautela pelos becos estreitos. Mantenham a formação. Cada esquina pode ser uma armadilha. Ele gritou, enquanto um tiro ricocheteava no muro à sua direita. Do alto, o helicóptero continuava fornecendo cobertura aérea, iluminando pontos estratégicos e desorientando os inimigos. Lá de cima, as figuras em movimento pareciam sombras, mas cada sombra podia ser a diferença entre a vida e a morte. Enquanto avançavam, os líderes da facção finalmente reagiram. Uma rajada cruzou o beco, acertando o chão a centímetros de Almeida. Ele respondeu com precisão, alvejou um atirador e arrastou um colega ferido para trás de um carro queimado. Segurem a posição. Não deixem ninguém fugir para o túnel lateral. Gritou. O confronto era intenso, quase cinematográfico, mas mortal na realidade. O som dos disparos, gritos e explosões se misturava ao choro de civis escondidos e ao rugido das viaturas blindadas. Cada metro avançado custava caro, e a sensação de perigo estava em cada respiração. No centro do complexo, um prédio antigo servia como quartel-general da facção. Os líderes, cercados por homens armados, estavam confiantes até perceberem que estavam sendo encurralados. As equipes Alfa, Bravo, Delta e Echo se aproximavam simultaneamente, cortando todas as rotas de fuga. O coronel Mendes, de rádio na mão, coordenava cada movimento. Almeida. Sua equipe vai pelo lado leste. Moura, você cobre a cobertura sul. Quando todos estiveram na posição, avançamos juntos. O avanço final foi meticuloso. Cada porta, cada corredor, era inspecionado com cautela. Tiros ainda ecoavam, mas a coordenação e disciplina policial começavam a mostrar efeito. Um a um, os líderes foram rendidos ou neutralizados. O cheiro de pólvora e fumaça era intenso, misturado ao suor e sangue que agora impregnava cada parede do miolo central. Quando a última barricada caiu, o silêncio começou a tomar conta. Policiais exaustos, sujos e feridos olhavam ao redor, absorvendo a magnitude do que haviam conquistado. No chão, marcas de pneus, estojos de munição e o cheiro forte de queimado. O complexo estava finalmente sob controle. Almeida sentou-se sobre um escombro, respirando fundo, tentando entender que ainda estava vivo. Moura se aproximou e deu um tapinha em seu ombro. 0 conseguimos. Sargento. Sobrevivemos. O coronel Mendes subiu em uma pequena elevação, olhando o complexo agora dominado. Hoje, vocês mostraram coragem e disciplina. O tráfico pode voltar, mas a cidade viu que a lei é mais forte. Cada um de vocês salvou vidas hoje. Nunca esqueçam disso. Mesmo com a operação encerrada, o impacto emocional era evidente. Jovens policiais olhavam para os colegas caídos, lamentando perdas, mas também sentindo orgulho. Havia um peso indescritível em cada corpo que respirava aliviado, em cada olhar que absorvia a gravidade do dia. Enquanto o sol desaparecia completamente, o helicóptero sobrevoava a área pela última vez, registrando a operação para relatórios futuros. Almeida olhou para o céu tingido de vermelho e cinza, sabendo que aquela experiência jamais seria esquecida. É só mais um dia no Rio de Janeiro. Mas hoje, a lei venceu. Hoje, conseguimos. O complexo, agora silencioso e tomado pelo cansaço dos sobreviventes, permanecia como lembrança do caos e da coragem. A guerra havia terminado por enquanto, mas cada policial sabia. Aquela noite permaneceria gravada em suas mentes para sempre. O silêncio, que se instalou após a tomada do complexo, parecia quase irreal. Os disparos cessaram, os gritos calaram, e apenas o vento carregava o cheiro de pólvora, fumaça e suor que ainda impregnava cada beco. No entanto, para os policiais, o descanso ainda estava longe. Cada passo agora exigia cuidado, cada olhar, atenção. Muitos carregavam o peso dos colegas feridos, das vidas interrompidas e do caos que testemunharam. Dentro da base improvisada,
Montada na escola, Almeida observava os rostos exaustos. Jovens policiais com menos de 25 anos seguravam as armas com mãos trêmulas, os olhos vermelhos de sono e tensão. Alguns choravam baixinho, tentando engolir o que viram. Enquanto outros olhavam para o chão, incapazes de falar. Almeida se aproximou de um grupo e, com voz firme, disse: "Vocês fizeram mais do que poderiam imaginar. Cada tiro, cada decisão, salvo vidas. Não se esqueçam disso." Mesmo assim, o impacto psicológico era evidente. O tenente Dias passou por ele com expressão vazia, segurando a cabeça entre as mãos. Almeida sabia que dias, semanas e até meses seriam necessários para que todos assimilassem a intensidade da operação. "Isso não se esquece fácil", pensou, enquanto ajeitava o colete e olhava para o horizonte cinzento. Nos becos, civis começaram a emergir de suas casas, olhos cheios de medo, ainda incrédulos com o que acabara de acontecer. Alguns choravam ao ver a destruição, outros agradeciam aos policiais com lágrimas nos olhos. As histórias eram variadas. Crianças escondidas embaixo de camas, famílias que não conseguiam acreditar que sobreviveram. Almeida sentiu o peso da responsabilidade. Cada vida preservada era vitória. Mas cada morte, uma lembrança amarga. Enquanto os relatos civis chegavam, o coronel Mendes organizava o retorno das equipes ao quartel. Cada policial tinha que ser contabilizado, feridos precisavam de atendimento imediato, e armamentos foram recolhidos e verificados. A operação, que parecia ter terminado, ainda exigia disciplina. "Não podemos relaxar agora. O complexo ainda pode ter armadilhas, explosivos ou fugitivos. Continuem atentos", ordenou Mendes, a voz firme, mas com o cansaço visível no rosto. O ambiente era de tensão controlada. Os homens caminhavam pelos corredores da escola, cada passo lembrando a violência vivida. Almeida sentou-se em um banco improvisado, respirando fundo. Enquanto observava os jovens olhando para ele com admiração e medo ao mesmo tempo. Ele sabia que aquela experiência moldaria a vida de todos ali. Um dia a gente vai conseguir explicar o que aconteceu sem sentir o peso de tudo isso, disse ele em voz baixa, para si mesmo. No centro do complexo, os líderes da facção foram detidos ou neutralizados, mas a sensação de triunfo era mista. Almeida observava os rastros de destruição, casas queimadas, barricadas destruídas, e sinais de que a vida ali jamais seria a mesma. Era a lembrança de uma guerra. Mas também o testemunho de coragem, disciplina e sacrifício. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de vermelho e cinza, a equipe de resgate entrou para retirar os corpos e prestar atendimento médico. Almeida ajudou a carregar um jovem policial ferido até a ambulância. Cada gesto, cada passo era carregado de cuidado e reverência. A guerra no complexo terminava, mas o preço psicológico ainda ecoava nos corações de todos. Enquanto se aproximava do fim da operação, Almeida refletiu sobre o que significava ser policial. Cada decisão tomada, cada esquina avançada, cada tiro disparado representava uma linha tênue entre vida e morte. Ele percebeu que a violência que enfrentavam diariamente não era apenas física, mas emocional. O complexo não era apenas um espaço geográfico, era um reflexo da luta constante entre ordem e caos, coragem e medo, vida e morte. A noite finalmente caiu. O complexo estava sob controle. As ruas silenciosas, e a equipe exausta começava a recuar. Almeida olhou para o céu estrelado acima do morro, sentindo o cansaço profundo de horas de combate intenso. O som distante da cidade lembrava que a vida continuava, mesmo quando o inferno se instalava em cada beco. Enquanto caminhava de volta para a base, Almeida percebeu algo importante. Cada policial carregava marcas invisíveis daquela noite. Algumas seriam lembradas com orgulho, outras com dor silenciosa. Mas todos sabiam que a coragem demonstrada naquele dia mudaria o complexo para sempre. O coronel Mendes reuniu a equipe pela última vez antes da retirada. "Hoje vocês mostraram que a lei pode vencer, mesmo quando o inimigo parece imbatível. Cada vida preservada, cada ameaça neutralizada, é prova do que somos capazes. Nunca subestimem o valor do que fazemos. E lembrem-se, cada segundo em que estamos fora de casa, nossas famílias e nossa coragem são testadas. Nunca se esqueçam disso."
Almeida, observando seus colegas, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. As lembranças daquela noite não seriam apagadas. Mas havia uma certeza. Juntos, como equipe, eles enfrentaram o caos, sobreviveram e fizeram a diferença. E assim, mesmo sob o peso da destruição e da perda, o complexo começou a respirar novamente. Sob o olhar vigilante daqueles que arriscam tudo todos os dias. A manhã seguinte trouxe uma sensação estranha de quietude. As ruas do complexo estavam silenciosas, quase irreais. Almeida caminhava entre os escombros, observando os rastros do caos da noite anterior. Casas destruídas, barricadas queimadas e sinais de confronto ainda marcavam cada esquina. O cheiro de pólvora e fumaça permanecia, misturado ao perfume úmido da chuva que havia caído durante a madrugada. Os moradores começaram a emergir lentamente, rostos cansados e assustados, mas também curiosos. Alguns olhavam com temor, outros com alívio, percebendo que a violência havia dado uma trégua, ao menos momentânea. Crianças surgiam timidamente das portas, abraçando mães e avós, enquanto homens e mulheres se encaravam, ainda incapazes de processar a intensidade do que haviam vivido. Almeida sentiu o peso do olhar de cada um deles, ciente de que a operação havia salvado vidas, mas também deixado marcas profundas. No quartel, o clima era de tensão controlada. Policiais feridos recebiam atendimento, enquanto outros compilavam relatórios detalhados da mega operação. Almeida e seus colegas discutiam cada detalhe. Sucessos, falhas, estratégias que funcionaram e aquelas que poderiam ser melhoradas. A burocracia pós-operação era quase tão intensa quanto o combate. O peso emocional, no entanto, era algo que nenhuma papelada poderia aliviar. O coronel Mendes organizou uma reunião estratégica com os líderes das equipes. Cada policial que havia participado era chamado para compartilhar experiências, insights e dificuldades enfrentadas. Almeida, com a expressão cansada mas firme, relatou seus momentos mais críticos. Desde os becos estreitos até o confronto direto com os líderes da facção. Cada palavra carregava a tensão da experiência, a emoção da sobrevivência e a responsabilidade de relatar com precisão. Enquanto isso, a repercussão da operação se espalhava pela mídia. Telejornais exibiam imagens do complexo, destacando a ousadia da facção e a coragem dos policiais. Almeida assistia, inquieto, vendo rostos conhecidos na tela e percebendo que, embora tivessem vencido, a cidade ainda respirava sob a sombra do crime. A sensação de dever cumprido se misturava à consciência de que aquele triunfo era temporário, e que cada vitória exigiria novas batalhas no futuro. A reconstrução do complexo começou imediatamente. Equipes da prefeitura e da polícia trabalhavam lado a lado, removendo barricadas, prestando atendimento a famílias, registrando danos e oferecendo suporte psicológico às vítimas. Almeida visitou algumas casas, conversou com moradores e sentiu o impacto humano da operação. Cada história, cada relato, cada lágrima carregava um peso que nenhum treinamento policial poderia preparar. Em meio a essa reconstrução, Almeida percebeu algo importante. A coragem demonstrada durante a operação não era apenas física, era emocional, estratégica, humana. Cada policial, cada líder de equipe, havia tomado decisões que determinaram quem viveria e quem morreria. O senso de responsabilidade era absoluto e a consciência disso pesava mais do que qualquer colete à prova de balas ou arma de fogo. Durante a semana seguinte, a equipe continuou a monitorar o complexo, garantindo que a ordem fosse mantida e que fugas ou retaliações fossem rapidamente neutralizadas. Almeida refletia sobre cada momento, cada decisão tomada, cada tiro disparado. Ele sentia que a experiência havia moldado não apenas a ele, mas a todos os envolvidos, deixando marcas profundas que se manifestariam nos próximos meses. Em momentos de silêncio, Almeida recordava os rostos dos colegas caídos, dos civis assustados e dos criminosos enfrentados. A sensação de triunfo era misturada com luto, lembrança e aprendizado. Ele compreendia que cada operação, por mais bem-sucedida que fosse, carregava consigo consequências irreversíveis. Por fim, o complexo começou a se transformar lentamente. As famílias retornavam às casas,
A polícia mantinha presença estratégica e o clima de medo dava lugar a uma vigilância cautelosa. Almeida, observando a cena de uma colina próxima, sentiu um misto de orgulho e tristeza. A cidade permanecia viva, a lei havia prevalecido, mas a memória daquela noite jamais seria esquecida. Enquanto o sol se punha novamente, tingindo os prédios e morros com tons dourados e laranja, Almeida respirou fundo e disse a si mesmo: sobrevivemos, cumprimos nosso dever. Mas a guerra nunca termina. Cada dia é um novo desafio, e cada decisão pode salvar ou custar vidas. O coronel Mendes passou por ele, colocando uma mão firme em seu ombro. Almeida, você e sua equipe mostraram o que significa ser policial. Nunca esqueça que cada vida protegida, cada risco enfrentado, é prova da coragem e da disciplina que definem nossa missão. Almeida assentiu, olhando para o horizonte, sabendo que aquela operação ficaria gravada para sempre em sua memória, como exemplo de coragem, sacrifício e resiliência diante do caos. Os dias que se seguiram à mega operação foram marcados por uma tensão silenciosa. Almeida caminhava pelo quartel da Zona Leste, observando os rostos dos colegas com cuidado. Muitos ainda estavam visivelmente abalados. Os olhos vermelhos de sono, as mãos trêmulas ao segurar armas. A fala pausada e hesitante eram sinais claros de que o impacto psicológico da operação não se dissiparia facilmente. Cada um carregava memórias que apenas eles poderiam compreender. O som dos tiros ecoando nos becos, o cheiro da pólvora misturado ao suor. O olhar desesperado de civis e a tensão constante entre vida e morte. O coronel Mendes organizou sessões de acompanhamento psicológico para toda a equipe. Psicólogos especializados em trauma discutiam com os policiais os eventos ocorridos, ajudando-os a verbalizar sentimentos e processar experiências que pareciam pesadas demais para serem guardadas. Almeida participou ativamente, compartilhando relatos detalhados, lembranças vívidas e a sensação de responsabilidade que jamais o abandonaria. No complexo, a rotina começava a se estabilizar, mas a presença policial ainda era constante. Cada esquina, cada viela, cada entrada e saída era monitorada, lembrando a todos que a paz era temporária e que a ameaça podia ressurgir a qualquer momento. Almeida sentia que aquela operação havia mudado não apenas o território, mas também o conceito de segurança dentro da comunidade. O respeito, o medo e a compreensão do papel da polícia eram sentidos de maneira diferente por todos. Enquanto isso, as famílias dos policiais mantinham contato, enviando mensagens, telefonemas e visitas ao quartel. Almeida recebeu cartas de agradecimento de moradores, pequenos gestos que refletiam a gratidão silenciosa daqueles que sobreviveram graças à coragem da equipe. Cada relato emocionava e reforçava a importância do trabalho arriscado que realizavam diariamente. Almeida, mesmo diante da rotina intensa, refletia sobre a complexidade da operação. Cada decisão tomada nos becos, cada ordem dada, cada recuo ou avanço tinha sido crucial para o resultado. Ele entendia que a responsabilidade de liderar uma equipe em situações de risco extremo não podia ser subestimada. O peso das escolhas, que determinavam quem sobreviveria, permanecia constante em sua mente. Nos dias seguintes, novas operações menores ocorreram dentro e ao redor do complexo, garantindo que criminosos remanescentes não reagissem e que a ordem fosse mantida. Almeida participou de briefings estratégicos, analisando mapas, rotas e informações coletadas durante a mega operação. Cada detalhe era cuidadosamente estudado para evitar surpresas e proteger tanto civis quanto policiais. O impacto da operação também foi sentido na mídia. Jornalistas visitaram o complexo, entrevistando moradores, líderes comunitários e autoridades policiais. Almeida evitava aparecer, ciente de que a visibilidade poderia gerar riscos adicionais. No entanto, ele sabia que a cobertura ajudava a conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelos policiais, a importância da lei e a gravidade do combate ao crime organizado. Enquanto revisava relatórios, Almeida lembrou-se do momento mais crítico da operação: os tiros. O cheiro da fumaça, os gritos das vítimas e o instante em que percebeu que sua equipe havia conseguido neutralizar os líderes da facção sem perdas fatais significativas.
A sensação de alívio era misturada com tristeza, lembrança e cansaço extremo. Cada ação tomada naquele dia havia deixado marcas invisíveis, e o tempo seria necessário para que todos assimilassem a experiência. À noite, dentro do quartel, Almeida observava o céu, através das janelas altas. A cidade brilhava ao fundo, mas ele sabia que a guerra não estava encerrada. Cada morro, cada beco, cada residência ainda podia abrigar ameaças. Ele respirou fundo, refletindo sobre a coragem demonstrada por sua equipe e sobre a importância de valorizar cada segundo fora de casa, cada momento com a família e cada decisão tomada durante uma operação crítica. Antes de encerrar o expediente, Almeida passou em frente aos novos recrutas. Ainda em treinamento, ele sentiu a responsabilidade de preparar a próxima geração de policiais para enfrentar situações extremas, garantindo que a experiência adquirida durante a mega operação fosse transmitida de forma prática e segura. Cada gesto, cada palavra de incentivo, cada orientação transmitia não apenas conhecimento, mas também a importância da disciplina, coragem e humanidade. E assim, mesmo com o complexo sob controle, Almeida sabia que o desafio não terminaria. Cada dia seria uma nova batalha, cada operação exigiria coragem renovada, e cada policial continuaria a viver sob a linha tênue entre a vida e a morte. A experiência adquirida permaneceria, moldando decisões futuras e reforçando o valor inestimável da dedicação, do trabalho em equipe e da proteção à população. O último dia de operação trouxe uma sensação mista de alívio e tristeza. O complexo, agora silencioso, parecia quase irreconhecível. Ruas antes tomadas por barricadas e tensão agora exibiam sinais de reconstrução. Casas consertadas, paredes limpas, sinais de vida voltando aos becos e vielas. Almeida caminhava lentamente pelo terreno, observando cada detalhe, cada marca deixada pelos confrontos. A lembrança dos tiros, dos gritos e da adrenalina ainda estava viva em sua memória, mas agora misturada a uma sensação de dever cumprido. No quartel, uma cerimônia discreta foi organizada para homenagear os policiais que se destacaram durante a mega operação. Medalhas, certificados e apertos de mão foram entregues. Mas o sentimento mais presente era de respeito silencioso e reconhecimento mútuo. Almeida recebeu a homenagem com humildade, sentindo que cada colega merecia o mesmo reconhecimento. Ele sabia que nenhum prêmio compensaria os riscos enfrentados, mas entendia a importância do gesto simbólico para a moral da tropa. A população também começou a reagir à operação. Alguns moradores deixavam bilhetes de agradecimento, outros se aproximavam timidamente para cumprimentar policiais e expressar gratidão. Almeida se lembrava dos rostos das famílias que haviam sofrido e das crianças que assistiram à violência. Percebendo que cada vida protegida era um triunfo silencioso, cada história contada a ele reforçava a dimensão humana do trabalho policial, algo que vai muito além de confrontos ou estatísticas. Enquanto isso, a investigação sobre a facção remanescente continuava. Prisões adicionais foram realizadas, informações valiosas surgiram e a inteligência policial consolidava dados para evitar futuros conflitos. Almeida participou ativamente desses processos, revisando relatórios, analisando depoimentos e compartilhando suas observações do campo. Ele sabia que a experiência adquirida durante a operação era crucial para planejar estratégias mais seguras e eficazes. A rotina da tropa lentamente voltou ao normal, mas o impacto psicológico da mega operação permanecia. Almeida conversava frequentemente com colegas sobre suas experiências, oferecendo apoio e recebendo relatos de angústia, medo e também orgulho. Ele entendia que a coragem não era apenas enfrentar tiros ou barricadas, era lidar com o peso emocional de cada decisão tomada sob risco extremo. Cada policial carregava cicatrizes invisíveis, e o apoio mútuo tornava-se essencial para manter a equipe unida. Almeida, observando o complexo do alto de uma colina próxima, refletia sobre a magnitude do que havia acontecido. A cidade respirava mais aliviada, mas a sensação de vigilância constante permanecia. Ele sabia que cada vitória era temporária e que o trabalho de proteger civis, manter a ordem e enfrentar criminosos era interminável. Cada operação futura dependeria da experiência adquirida, da disciplina e da coragem de cada policial envolvido. No final do expediente, Almeida retornou para casa,
sentindo um misto de cansaço físico e emocional. A presença da família, embora breve, oferecia conforto. Ele lembrava-se das noites em que cada ligação, cada alerta e cada decisão haviam determinado quem viveria e quem poderia perecer. A operação havia mostrado o valor inestimável da vida e o quanto cada segundo fora de casa era precioso. Ao refletir sobre o futuro, Almeida sentiu que a experiência da mega operação não apenas mudara o complexo, mas também havia transformado cada policial que participou. A coragem, a estratégia e o compromisso com a lei e a população foram testados ao limite, e cada indivíduo havia mostrado força, resiliência e humanidade em meio ao caos. Antes de encerrar o dia, Almeida deixou uma mensagem interna para toda a equipe: nunca subestimem o valor do que fazemos. Cada operação, cada risco, cada vida protegida é prova da nossa responsabilidade e da nossa coragem. Lembrem-se sempre da família e da importância de cuidar de si mesmos. Assim como cuidamos da cidade. A noite caiu novamente sobre a Zona Leste. O complexo, agora silencioso, mas não esquecido, lembrava a todos que a guerra contra o crime organizado é contínua. Almeida observou as luzes da cidade piscando à distância e sentiu que, apesar de todos os desafios, a missão cumprida valia cada esforço, cada decisão difícil e cada momento de tensão vivida ao lado de seus colegas, enquanto ele se preparava para descansar. A certeza de que o dever policial exige coragem, disciplina e sacrifício permanecia clara. A mega operação havia terminado, mas a responsabilidade de proteger, servir e enfrentar o perigo diariamente continuaria. Cada policial, cada cidadão e cada história estavam conectados por aquilo que Almeida mais prezava: a vida, a justiça e a determinação de manter a ordem em uma cidade que nunca dormia.